Negócio fechado no Flamengo. O clube anuncia saída de mais um atleta do elenco profissional. Decisão tomada. Flamengo e staff de Arrascaeta marcam reunião para a renovação do uruguaio. Pedro Guilherme recebe proposta milionária do clube da Arábia Saudita. Essas e outras você vai acompanhar agora aqui no nosso canal Júnior Miguel Neto. Mas antes disso, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever, acionar o sino de notificação, deixa o hype nesse conteúdo. Hoje, terça-feira, 2 de setembro, último dia do encerramento da janela, tá pegando fogo o mercado da bola e você vai saber tudo aqui no meu, no seu, no nosso canal Júnior Miguel Neto, nosso canal secundário. Também lembro vocês para se inscrever na Rubro News TV. Tamo junto. Hoje tivemos um grande programa com o Renan Moura da Rádio Globo CBN e também o Rodrigão do Zona Rubro Negra. Quinta-feira tem mais lá no Parque Jacarepaguá com o Léo Lira. Então não dê mole, cara. Não marque bobeira. Se inscreva nos canais Rubro News TV e também aqui no canal Júlio Miguel Neto. Vamos começar nosso conteúdo falando do negócio fechado no Flamengo. O meia Vitor Hugo acertou e oficialmente foi apresentado como novo reforço do Santos para o restante da temporada. O atleta que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Felipe Luiz acertou seu empréstimo por 1 ano com a equipe da Vila Belmiro. O empréstimo é o seguinte: o valor fixado não existe. Se o Flamengo receber alguma proposta pelo Vitor Hugo, se lá ele for bem, se destacar, arrebentar, e o Flamengo receber uma proposta pelo atleta, o Flamengo pode obrigatoriamente o Santos vai ter que ceder o jogador. O Flamengo não tem nem taxa de vitrine nesse empréstimo. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Matias Vinha, quando era do Roma, estava emprestado ao Sassuolo, o Flamengo teve interesse no jogador e, obviamente, ele desembarcou aqui no Brasil até hoje, obviamente, é jogador do clube, e o Flamengo pagou um valor ao Roma que deu um valor de taxa de vitrine, podemos assim dizer, ao Sassuolo. A negociação do Vitor Hugo lembra muito de um jogador que hoje, inclusive, está na seleção brasileira e também era da base do Flamengo. Trata-se do volante Jean Lucas. Ele estava arrebentando no Santos, o Flamengo recebeu uma proposta por ele e negociou, sem que o Santos recebesse nenhum valor. Santos, precisando de reforços, viu em Vitor Hugo uma boa possibilidade de contar com o atleta por 1 ano. Ou seja, o Flamengo empresta sem valor de passe fixado e caso receba uma proposta boa pelo Vitor Hugo nesse período de 12 meses, o Flamengo pode sim solicitar a saída do jogador da equipe paulista. Então, negócio fechado no Flamengo. Situação importante também é decisão tomada no clube. O Flamengo vai se reunir com Jorge André Arrascaeta, o staff dele, né, o Daniel Fonseca, ex-jogador da Seleção Celeste do Uruguai, para tratar e começar a definir a sua renovação contratual. A gente trouxe essa informação na semana passada de forma exclusiva, né? O Flamengo já avaliava essa renovação contratual com a Arrascaeta há algum tempo, pelo menos aí uma semana e meia, 2 semanas atrás. E isso foi aflorado, né? Desde o jogo, se eu não me engano, do Arrascaeta, antes da semana de enfrentar a equipe do Vitória. Né? Foi no jogo do 3-1 contra o Internacional. Já naquela semana, o Flamengo voltava a ter diálogo, essa atual gestão, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, o diretor de futebol português José Boto e também o staff do atleta, que no primeiro momento não tiveram a mesma sintonia, né? No início do ano. Preterido é uma palavra muito forte, mas podemos dizer que o Arrascaeta tinha a promessa da antiga gestão, Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, de que o seu contrato seria renovado no primeiro momento de 2025, janeiro, fevereiro, logo após o título da Copa do Brasil e a sua cirurgia de 2024. O que não aconteceu, não ocorreu. O presidente Rodolfo Landim não conseguiu eleger o Rodrigo Dunches, que era o seu homem de confiança e iria, obviamente, continuar no cargo. O projeto que não aconteceu, o Luiz Eduardo Batista, o BAP e o Williman venceram nas urnas, mudou a direção, mudou o diretor técnico do clube e também mudou os planos naquele momento. Né? O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até junho de 2026 e as negociações já estão acontecendo. O português, o José Boto, deixou muito claro na homenagem ao Arrascaeta, até na coletiva, na sexta-feira passada, do espanhol Saúl, o Arrascaeta foi homenageado e o José Boto deixou ali escapar que isso poderia acontecer. Quem acompanha aqui a gente no canal Júlio Miguel Neto já sabe dessa possibilidade, já sabia uns 2 dias antes da oratória da coletiva do José Boto, né? Na verdade, da oratória do José Boto na coletiva do Saúl e também na homenagem ao Arrascaeta pela quebra de recorde, né, de assistências na história do Campeonato Brasileiro.
Ou seja, a Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até junho de 26, depois do clube renovar o contrato com o Pulgar, com o Varela, e encaminhar mais uma renovação contratual com o Rossi, o argentino goleiro Rossi, o Flamengo também, após a volta da data FIFA, vai sentar para alinhar cada vez mais a renovação do Uruguai. O atleta ganha em torno de 1,6 milhão por mês e, obviamente, com essa renovação, vai encostar ali nos jogadores que recebem os maiores salários do elenco, é o volante Jorginho e o atacante Samuel Lino, recém-contratados nessa janela de transferências. Então, a Arrascaeta, que chegou ao Flamengo em 2019, deve ficar no clube pelo menos por mais 3 anos, ou seja, cumpriu o seu vínculo que ele tem com 26, já com o aumento salarial, e ter mais 2 anos de Flamengo. Podemos dizer assim, que ele ficaria no Flamengo até o final de 2028. Pleitearam lá atrás com o Marcos Braz uma renovação contratual até o fim de 29, né? Porque muito tinha aquela esperança do Flamengo iniciar as obras do seu terreno, né? Do projeto da construção do terreno, no terreno do gasômetro do seu estádio próprio, que não vai acontecer nesse primeiro momento. O clube vai fazer o seu estádio, vai construir naquele terreno o seu estádio, mas no momento certo, segundo o próprio presidente do clube e o prefeito da cidade, para que não fique asfixiado o clube, o Flamengo vai sim fazer as obras, mas no seu tempo. Bota aí mais 2 aninhos e meio, 3 anos no máximo. E aí, 2029, o Flamengo ainda não vai ter o seu estádio próprio construído. Lá atrás, a ideia era justamente essa, né, de esticar o contrato com o Arrascaeta até o fim de 29, porque era um sonho, um desejo do jogador. Está, podemos dizer assim, jogando nessa nova casa do Flamengo. O que deve acontecer é que o contrato as partes vão se ajustar e sim, o Arrascaeta deve ficar no Flamengo por mais 3 temporadas. Essa de 2026, que ele já tem vínculo, mas já com aumento salarial, e mais 2 anos, 27, 28. Dezembro de 28 estaria sendo esse novo vínculo do Arrascaeta, do uruguaio, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não só do Flamengo, vice-artilheiro do campeonato, vem se destacando muito nessa temporada. Desde a derrota para o Central Córdoba, o Arrascaeta virou a chave, vem jogando muita bola, se lesionando menos e sendo o principal atleta do elenco. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre essa oficial saída do Vitor Hugo? Deixa no comentário. E também os moldes da negociação, né? Só um empréstimo, se vier uma proposta boa, o Flamengo pode pedir, solicitar o retorno dele e negociar com qualquer outro clube sem que o Santos possa fazer nada e também não ganhe R$1 por isso, ou seja, é só um empréstimo de fato esportivo, né? O Santos não vai ter nenhum tipo de ganho financeiro caso o Flamengo venda o Vitor Hugo para alguma outra equipe. E também sobre o Arrascaeta, o que você acha sobre essa negociação aí de renovação contratual com o Uruguai logo após a volta da data FIFA? Já tem decisão tomada, tem uma reunião agendada com o atual diretor de futebol do Flamengo português, José Boto, e também o staff do atleta, o Daniel Fonseca, o uruguaio Daniel Fonseca, o seu empresário. Então vamos aguardar, mas o Arrascaeta deve sim encaminhar a sua renovação contratual já para o início de 2026, em janeiro. As partes devem finalizar esse acordo e teremos aí Arrascaeta por mais 3 anos no Flamengo. Coloca aí no comentário o que você acha, torcedor rubro-negro aqui, você que segue o canal Júlio Miguel Neto. Deixa o like, hein? Não se esqueça, pega esse link, espalha para geral, finge que é fofoca, compartilhe em todas as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram. É muito importante para o nosso crescimento. Agora, uma informação muito importante nesse conteúdo, né? Nesse vídeo, sobre o atacante Pedro Guilherme, rapaz. Exatamente. A gente vai ler agora aqui sobre o Pedro, porque é o seguinte, né? O Flamengo recusou a proposta do Al Rayyan por Pedro, né? O clube do Catar, o clube Qatari, ofereceu 20 milhões de dólares, mais de 110 milhões de reais. Hoje o dólar está mais ou menos 5,47. Se a gente pegar aqui, ó, uma conta rápida, estou aqui com a calculadora aberta, vamos lá, calculadora, 5,47 multiplicado por 20 são exatamente 109,4, quase 110 milhões de reais, e o Flamengo rechaçou essa proposta. Lembrando, estamos no último dia da janela de transferências, mas a janela saudita ela vai até o dia 10 de setembro. Para o Flamengo fecha hoje para aquisições, mas para o futebol árabe ela só fecha no dia 10 de setembro. Ou seja, daqui a 8 dias, na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, a outra fecha a janela do futebol do mundo árabe, né? Tanto o futebol da Arábia Saudita e o futebol Qatari, que são os mais fortes, ok? Então, o Al Rayyan fez uma proposta, pelo que eu fiquei sabendo, sinaliza como um aumento de proposta. Nesse primeiro momento, é urgente a informação do jornalista Vene Casagrande, que o Flamengo recusou a proposta, a primeira proposta, por 20 milhões de dólares.
cerca de 109,4 milhões de reais. A diretoria rubro-negra descartou e não quis nem conversa. O Flamengo não pretende negociar o camisa 9 este ano. Agora, não pretende agora, né? Porque quando a notícia foi vazada da conversa ou do José Boto ou de algum diretor de futebol, algum integrante do departamento de futebol do Flamengo, com o jornalista Mauro César Pereira, da Jovem Pan e da S1 Live, e também da UOL, é que ninguém chegaria com 15 milhões de euros. Chegou o Zenit, naquela mesma oportunidade, e o Bertolucci levou para a diretoria, que na época achou absurdo esse precificar do atleta, recusou a proposta, e também agora o Al Rayyan, do Catar, fez uma proposta de 20 milhões. Enfim, não sei se é o destino que o Pedro gostaria de jogar. O Pedro sonha e alimenta ainda disputar mais uma Copa do Mundo. Ele esteve em 2022 na última Copa, inclusive participou das quartas de finais contra a Croácia, bateu uma das penalidades e converteu. O Pedro foi aquele ano campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e também foi o rei da América na competição mais importante no nosso continente. O Pedro voltou a resgatar não só a confiança da torcida, mas também do treinador, voltou à titularidade, e é bom que o Flamengo segure essa onda, porque o Bruno Henrique vai ser julgado no dia 4, tem hoje um julgamento em Brasília, depois tem do TJ, parece que foi suspenso, né? Mas vai ter o julgamento no dia 4, né? O Flamengo ainda corre, nesse momento são 17 horas e 10 minutos horário de Brasília, na terça-feira, dia 2, até as 23 horas e 59 minutos. O Flamengo pode perder jogadores. O Flamengo tenta negociar Juninho e Michael, né? São dois jogadores que são preteridos do elenco. O Juninho não fica no banco há muito tempo, o Michel ficou no empate com o Grêmio, mas não foi utilizado. Não era relacionado a mais de 14, 15 jogos, primeiro por um entorse no tornozelo, depois por opção do treinador. Com a saída do Matheus Gonçalves, abriu-se uma lacuna, né? E ele foi novamente relacionado entre os suplentes, né? Que ficaram à disposição do jogo contra o Grêmio, como a gente já citou, mas o Flamengo corre para tentar se desfazer desses dois atletas. E se por um acaso, julgado e condenado, por mais que o Flamengo tente um recurso, e o Flamengo deve recorrer para não perder Bruno Henrique, se o Flamengo se desfaz de dois atletas numericamente, Michael e Juninho, mesmo que não seja de preferência do jogador, e ainda tem julgado e condenado o Bruno Henrique, imagina se vende o Pedro, o Flamengo só teria, teoricamente, o Wallace. Não que ele não seja um grande jogador, o Wallace é um grande jogador, é uma promessa, tem totais condições de se tornar um jogador melhor do que já é, mas é muito pouco para um elenco bilionário e que quer ganhar Brasileiro e Libertadores. Repito, nesse primeiro momento, falta pouco para a janela fechar, o Flamengo não apresentou uma proposta oficial para o Marcos Leonardo e olha o mercado do mundo árabe sedento pelo Pedro. Repito, essa proposta de 20 milhões de euros, o Flamengo nem quis conversa, não quer se desfazer do jogador, mas aqui tudo indica, a gente recebeu essa informação, o Al Rayyan pode aumentar a proposta pelo atacante Pedro Guilherme. Eu quero saber o que você acha sobre essa informação. É uma grande ameaça saudita, a janela só fecha no dia 10 de setembro. Na próxima quarta, sem ser amanhã, a outra. E aí o Flamengo ficaria exposto, mas aqui tudo indica, o clube vai segurar o atacante, é outro que também pensa e pleiteia uma renovação, mas depois que voltou de lesão, o próprio diretor de futebol teve toda aquela rusga, não tem um bom relacionamento, podemos dizer assim, até hoje com o atacante Pedro, né? Melhorou um pouco o relacionamento dele com o treinador, ainda não está longe de ser o melhor, o ideal, mas o que importa é que dentro de campo o jogador está respondendo. Nomes que vinham sendo ventilados no Flamengo, Lucas Beltrán acertou um empréstimo, jogador da Fiorentina com o Valência, e o Tati Castelhanos do Flamengo, obviamente, não quis fazer aquisição. Lembrando que o Flamengo tem dinheiro nos cofres, recebeu 9 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves, tem 15 milhões de euros nos cofres e ainda recebeu 85 milhões de Betano na sexta-feira passada, quando o clube começou a estampar a marca da empresa no seu principal espaço do uniforme oficial. Então, quero a sua opinião. O Flamengo tem que segurar o Pedro? Está preocupado com essa ameaça catária, ameaça do mundo árabe? O Al Rayyan fez uma proposta, o Flamengo recusou, mas os árabes não, os catares, né, podemos dizer assim, o futebol do mundo árabe, o time do Catar, pensa em fazer mais uma investida no Pedro. É segurar a onda, amigo. Por isso que eu falo, tinha que ter contratado, a janela está aberta ainda. Claro, você pode estar vendo isso gravado, já deve ter passado do horário, mas até as 23 horas, 59 minutos de hoje, dia 2 de setembro, terça-feira, como eu falei, agora são 17h12, o Flamengo não contratou nenhum jogador. O Boto, inclusive, disse que está muito satisfeito e o Flamengo corre para fazer a saída. Agora imagina, você se desfaz de Michel, de Juninho, aos 49 do segundo tempo. Aí tem a audiência do Bruno Henrique, o cara é julgado, você recebe um monte de propostas do Pedro até o dia 10, agora é apertar o cerco, amigo. É não perder o Pedro
E por incrível que pareça, torcer para o julgamento, por mais que o Bruno Henrique não seja um reserva imediato do Pedro, é um cara importante, é um ícone no Flamengo, é um ídolo do clube, está no Flamengo desde 2019, é um cara muito experiente, ajuda, como ajudou contra o Inter na Libertadores, contra o Botafogo na Supercopa do Brasil, fez um carioca ok, discreto, mas é um cara que teve até um gol importante contra o Chelsea no Mundial de Clubes, Chelsea campeão do mundo, né? Inclusive o Flamengo ganhou eles na fase de grupos, então é o Flamengo segurar a onda. Não é o reserva que a torcida do Flamengo imagina para o Pedro, até porque ele não é centroavante, mas espero que o Flamengo segure o Pedro e não perca o Bruno Henrique nesse julgamento, que ele seja julgado e não condenado. Aí sim você pode se desfazer de Juninho e Michael, que realmente o custo-benefício são bem ruins, né? Salários altos, com pouca eficiência e entrega dentro de campo. Eu ainda tentaria uma cartada final pelo Marcos Leonardo, mas o São Paulo aguarda ali o bom senso do Al Hilal e conversa entre as partes para anunciar o atacante de 22 anos. Vamos aguardar. O Flamengo não fez proposta oficial, mas eu jogaria um molho ali, cara. Eu não deixaria isso passar batido, não. Bom jogador, pelo menos empréstimo de 4 meses, igual o São Paulo está pleiteando, ou até mesmo empréstimo de 1 ano com opção ou obrigatoriedade, para pensar em reforçar o elenco, né? Então, nesse primeiro momento, o Flamengo não quer se desfazer do Pedro, e é um outro atleta que mais na frente vai pleitear uma renovação, quer continuar no Flamengo. Espero que o clube aperte os cintos, segure a onda e não se desfaça do seu goleador, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa o like, se inscreva, acione a notificação e já convido a todos vocês, daqui a pouquinho, às 21h30, toda terça e quinta, em Fute Night, tá passando aqui, ó, no seu dial, Fute Night, Júlio Miguel Neto e Felipe Fontoura, aqui na Rubro News, você não perde nenhum detalhe, então 21h30, acompanhando todo esse tirateima do mercado da bola, vai ficar faltando poucos minutos para o mercado fechar, e a gente vai estar aqui direto, né, full time, ao vivo, acompanhando esse mercado da bola. Vamos falar muito do que pode ser esses 13, 14 dias de treinamento do Flamengo e o que esperar do time na temporada com esses reforços na janela, tá bom? Então é isso, convite feito. Aguardo vocês às 21h30 na Rubro News TV, Fute Night, eu, Júlio Miguel, e também o meu parceiro, meu irmão Felipe Fontoura, beleza? Deixa o like, se inscreva, acione a notificação, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e sobre as informações de Vitor Hugo, Arrascaeta e Pedro. Tamo junto, forte abraço, a gente volta amanhã com mais conteúdos e informações do mais querido do Brasil. Valeu, beijão, abraço, fui!